Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Novak Djokovic teve um fim de temporada completamente diferente da como ele começou o ano, lá com aquela confusão enorme na Austrália. A ATP Finals, pela segunda vez realizado em Turim, consagrou Djokovic pela sexta vez e uma distância aí desde 2015 que ele não ganhava o campeonato. Mas para conversar com a gente sobre tudo que aconteceu essa semana em Turim, como termina a temporada e como nós vamos ver 2023, o podcast Tênis Brasil dessa semana convidou dois grandes jornalistas especialistas que acompanham o tênis o tempo inteiro e vocês conhecem muito bem. Otávio Maia, que trabalhou durante muitos anos aqui no Tênis Brasil, hoje está de consultor, e Alexandre Cossenza, que tem o seu excelente blog Saque Voleio no UOL, que vem aqui bater papo com vocês. Em primeiro lugar, Moizinho. Tudo bem, Otávio? Boa noite. Tudo bem, Zé? Boa noite. Prazer estar com você. Prazer estar com o Cossenza. Fazia tempo que a gente não ficava os três juntos de novo. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui. Você agora morando em São Paulo, vestido de Flamengo, mas morando em São Paulo. Obrigado pelo convite, chefe. Aliás, pra quem não sabe, assim, eu sou um fãzaço do Dalcin há 20 anos, né, desde que eu estudava, e eu sempre chamei ele de chefe, então não é porque eu tô aqui no podcast que eu tô fazendo média, não. Sempre fiz isso, a gente sempre faz assim. E foi uma mania, aliás, que eu peguei do Otávio. Eu encontrava o Otávio junto alguma cobertura e o Otávio, o gordo do meu chefe fez isso. E como eu não posso chamar ninguém de gordo, eu chamo só de chefe. Então, é verdade, você tem toda a razão, né? Bom, vamos começar pelo Djokovic. Oi, desculpa, Otávio. Não, essa parte era segredo, mas tudo bem. Vamos começar pelo Djokovic, né, minha gente? Afinal das contas, campeão é o campeão. Djokovic teve esse ano tão anômalo, quer dizer, jogou pouco, jogou muito bem em determinados momentos, termina com o título do ATP Finals, que eu particularmente não tinha muita dúvida que iria para as mãos dele, pelo tipo de situação, né, tipo quadra rápida, coberta, e pelo tipo de adversário que ele tinha pela frente. Cossenza, me fala o que é que você achou de Djokovic neste Finals. Achei ele fresco, tranquilo, e fresco no bom sentido, né? De chegar descansado, com a cabeça tranquila, com o corpo inteiro, que é uma coisa que a gente não costuma ver esses caras, né? De um Djokovic, de um Federer, de um Nadal, quando os caras fazem temporadas inteiras, né? Jogando bem. E ele teve um segundo semestre atípico, ele foi lá, venceu o Wimbledon e de repente não tinha que jogar, porque ele não podia entrar na América do Norte. Então ele não jogou 2 Masters, não jogou o US Open, e aí teve que fazer um calendário diferente, que acabou sendo muito bom para o fim de temporada dele. Ele fez ali 2 torneios, a Astana e Belgrado, né? Belgrado uma chave um pouquinho mais fraca, mas ótima para a reintrodução dele no circuito, estava sem jogar, né, há um tempo. Depois Astana, um torneio forte, ele é campeão, e aí ele já está no ritmo bom. Paris, ele não é campeão por um detalhezinho, ele é um jogo atípico, que ele leva uma virada do Rogue Rune, que, né, difícil até de entender, é incomum com a atuação dele, né, numa final. E agora esse Finals com, né, 5 vitórias e 5 atuações muito boas, ganhou jogos duríssimos, apertados, tirou perto do melhor tênis dele nos momentos mais duros ali. No jogo contra o Medvedev a coisa estava complicada e ele foi lá e achou uma virada num jogo que ele nem precisava vencer, né, já estava classificado, e semifinal e final também jogando num nível altíssimo. Acho que era perto do que ele tinha de melhor para mostrar. E um ponto que eu acho muito interessante de fazer, só para concluir meu raciocínio, que ele não era campeão do Finals há 7 anos, se não me engano, foi 2015 o último título dele. E acho que isso ajuda a mostrar o quanto o calendário ficou tão entupido, tão exaustivo, e quando esses caras chegam, né, competindo com 10 caras mais, com caras 10 anos mais jovens, num torneio desse, cansado no fim de ano, de repente não rendem o melhor. Mas esse ano, com esse tempo livre, o Djokovic chegou lá e derrubou todo mundo. Otávio, pegando esse gancho do Cossenza, a questão é muito curiosa para o circuito, né? Que o Djokovic, com 35 anos, hoje ele é o mais velho, mais jogador de maior idade a ganhar o ATP Finals, batendo um recorde de muito longe do Federer, que foi de 30, que tinha 30 anos quando ganhou o seu último Finals. E aí nós vimos que a parte física do Djokovic foi extremamente importante, né? A sua
sua competência física, principalmente semifinal e final, quando ele ganha. Foi aquela maratona, que até não sei até que ponto ele deveria ter brigado até o fim, do jeito que ele fez com o Medvedev, e ele acaba então ganhando o torneio onde a parte física foi extremamente importante. Como é que a gente explica alguém com 35 anos ser melhor do que toda a garotada que estava ali, exceção feita ao Nadal, é óbvio, mas o resto ali era muito mais novo do que ele. Pois é, acho que isso reforça por um lado, né, o fato de que o Djokovic sempre foi um cara que cuida com esmero do corpo dele, né, até vai além do que a gente vê, e ele captura os benefícios disso. E por outro lado tem esse calendário completamente atípico que a gente viu esse ano, por conta da vacina e da pandemia, e acho que ele viveu o ônus e o bônus, né, desse calendário atípico. Então ele teve uma dificuldade no início para retomar o ritmo, né, depois de um longo tempo sem competir, parecia que o corpo estava um pouquinho enferrujado, o espírito de competição também estava voltando aos poucos, então ele demorou ali 2, 3 torneios, ele foi melhorando gradualmente. Mas depois que isso foi resolvido, ele ficou numa posição muito confortável, né, porque ele passou principalmente o segundo semestre sem nenhum estresse físico, sem nenhum desconforto aparente, assim, grave, sem nenhum tipo de estafa mental. Teve todo o tempo do mundo para assistir aí as novas estrelas surgindo, que estavam aí mostrando ao mundo quais eram suas qualidades, mas também os seus buracos, que ele sempre sabe explorar muito bem. E quando ele chegou para jogar esses últimos torneios, principalmente de Wimbledon em diante, eu diria, né, ele estava muito fresco, acho que fresco é a palavra exata, acho que foi o Ale que falou. Né, assim, ele não tinha nenhum incômodo, estava muito solto, sem responsabilidade, sem estresse físico, sem nada que o incomodasse, e ele jogou com muita leveza. Nem sempre ele esteve no topo da forma técnica dele, né, nem sempre ele jogou melhor tecnicamente, mas sempre muito competitivo. Ele sempre, né, ele, como disse o ídolo do Cosenza, o Muratoglu, ele é um cara que ele sabe negociar bem, né, quando ele não está nos melhores momentos, ele, com competitividade, com inteligência, controlando a intensidade, ele sempre se mantém no jogo e sabe beliscar os momentos mais importantes. Então fica muito difícil, né? Fica muito difícil ganhar do Djokovic nessa situação. Parece que ele continua com controle quase total, né, da quadra e dos adversários mais novos. São poucas as situações e os adversários que realmente podem colocá-lo em perigo naqueles torneios e naquelas situações em que ele não abre mão de vencer de jeito nenhum. Então é sempre perigoso tomar o finals como um termômetro para o que vem pela frente, mas as perspectivas para o Novak depois desse fim de ano são realmente muito boas. Aí, o Otávio já dá o gancho para você, gostando de a gente falar de 2023 do Djokovic. Até eu quero te colocar nessa posição. Ele acabou tendo um ano, entre aspas, sabático, porque ele foi obrigado, por não querer se vacinar, a pular uma série de campeonatos. Ele encurtou o calendário dele por uma decisão única e exclusivamente dele. E isso talvez tenha servido tanto de motivação, claro que ele perdeu o ritmo de competição, mas motivação não faltou. E por outro lado, ele economiza físico aos 35 anos. Então ele entra em 2023, na minha visão, com uma gana gigantesca de fazer mais do que ele já fez, que já fez demais na carreira, e vendo pela frente aí uma possibilidade de vingar em qualquer tipo de quadro. É o cenário que coloca... Eu não gosto muito de falar isso dois meses antes do torneio começar, mas assim, acho que é um cenário que a gente pode dizer que ele vai chegar lá como um favorito disparado absoluto, né? Tanto pelo que ele mostrou agora nesse fim de ano, quanto pelo currículo que ele tem no Australian Open, né? 9 títulos, você não ganha 9 títulos num lugar só por coincidência. Então é óbvio que, né, ele... E também tem a ver muito, eu acho que esses 9 títulos na Austrália tem uma relação com o que a gente falou de estar fresco, de estar tranquilo, porque é o torneio que ele pode se preparar com uma certa antecedência, né? É sempre no calendário. O Australian Open é o único torneio que você pode tirar ali um mês antes e se planejar. Olha, vou fazer isso aqui, vou estar não sei onde, vou treinar em tal lugar, vou treinar com tal pessoa,
e vou chegar exatamente assim, com o peso que eu quero, com o treinamento que eu quero, com X horas de quadra para estrear. Então é o torneio que você pode fazer esse planejamento todo, e talvez isso faça dele mais favorito ainda, porque ele é o cara que tem mais recursos, talvez seja o tenista mais completo do circuito hoje, ou da história, essa é outra discussão, mas quando ele tem igualdade de condições, ele mostrou isso no final, de estar inteiro e bem preparado do jeito que ele quer, e em condições de preparação, né, iguais dos adversários, ele sempre leva vantagem. Então vai chegar lá como favoritíssimo para igualar o recorde do Nadal, que vai ser outro grande assunto, né? Imagino durante as semanas do torneio. Otávio, eu escrevi hoje no blog, ontem aliás, né, sobre os feitos do Djokovic, eu coloquei ali que ficou mais uma dúvida, né? A gente discute tanto quem é o GOAT, quem é, tal, e agora me ficou uma pequena dúvida de quem foi o grande tenista da temporada 2022. Porque se você olhar apenas e tão somente o ranking, o Djokovic obviamente não teve os pontos conquistados de Wimbledon, mas se tivesse, ele estaria na frente do Nadal, bem à frente do Nadal, né? 800 pontos do Nadal, isso com um calendário extremamente curto, embora o Nadal também tenha jogado pouco, e grudado no Alcaraz, que só teria 180 pontos de distância, jogando 6 torneios a mais do que o Djokovic, né? E grandes torneios. Então quem é que foi o grande jogador de 2022? Me tira essa dúvida. Acho que realmente tem essa, dá bastante margem para discussão, mas não vou ficar em cima do muro, não. Acho que para todos os grandes tenistas o critério realmente é título de Grand Slam, o critério número 1. E acho que o Djokovic podia ter sido o jogador com mais Grand Slam em 2022, mas não foi por causa do calendário atípico. O que a gente sabe que aconteceu de verdade é que o Nadal ganhou 2 Grand Slam, assim, contra todos os prognósticos, né, voltando de uma lesão muito grave, etc. Claro que o segundo semestre dele foi muito conturbado, mas eu diria que quem saiu mais satisfeito foi de fato o Nadal. Ele começou o ano empatado com o Djokovic em número de Grand Slams e com uma perspectiva negativa, né, com um pouco vindo com tudo, e terminou na frente. Então, possibilidades à parte do que poderia ter acontecido, eu acho que o grande jogador do ano foi o Nadal, embora talvez o melhor tênis tenha sido do Novak. E você, Ale? Eu concordo com o Otávio, e eu só não sei se o melhor tênis, eu acho, se foi o do Djokovic ou se foi o do Alcaraz. Não sei se eu queria ter visto os dois no auge, na temporada de quadradura ali no US Open, sabe? Acho que ali, ou o Alcaraz, se tivesse chegado em boa forma agora no Finals. Acho que esse jogo era o jogo que eu queria ter visto e não aconteceu na temporada. Agora, se for para escolher realmente o tenista do ano, eu acho que eu fico com o Nadal, não só por ter um título de Slam a mais, mas também porque eu acho que ele fez 2 pequenos milagres. E eu acho até que o que aconteceu no Finals agora ajuda a ilustrar isso. Porque o que aconteceu na Austrália foi que ele chegou sem ritmo, vindo de Covid, sem saber se ia jogar, jogou um torneio ali de preparação, foi pegando o ritmo durante o torneio e chegou conquistando um título, ganhando uma final, perdendo 2-7-0 com um cara 10 anos mais novo que ele, que vinha jogando o melhor tênis do torneio. E depois em Roland Garros, a questão também dele chegar sem ritmo, porque ele teve uma fratura de costela ali em John Wells, depois teve o problema do pé, que se manifestou ali em Roma, e a coisa ficou meio, né, ele começa a Roland Garros com um monte de pontos de interrogação em cima, e a gente não sabe né, o que vai acontecer. De repente ele ganha do Djokovic aquele jogo de quarta de final, o Zverev se machuca na semi e ele ganha, né, passa por cima do Ruud na final. Eu acho que esse Roland Garros talvez tenha sido um dos mais especiais pelas dificuldades que ele superou. E eu citei o Finals antes justamente por isso, porque é um torneio que ele chega sem estar preparado, por ter vindo de lesões, por ter o nascimento do filho, por não estar no ritmo ideal de competição. E ele pega 2 caras que não dão ritmo para ele no começo do torneio, que é 2 sacadores, né? 2 caras que sacaram muito bem. Hoje ele é assim e o Fritz. Se de repente ele estreia, assim, tem um monte de condicional aí na história, mas se de repente ele estreia contra o Casper Ruud, que é um cara que troca mais bola e o Nadal pode pegar algum ritmo no fundo de quadra,
talvez a coisa se invertesse, ele ganhasse a estreia e chegasse com um pouquinho mais de ritmo para pegar os outros dois. Mas o que acontece? O torneio é um ATP Finals, não tem jogo bobo. Ele pega dois caras que não dão ritmo e acaba eliminado. Então isso para mim mostra o quanto é difícil você chegar num torneio grande e ter que adquirir ritmo durante o torneio para chegar e brigar e ser campeão. Não acho que ele teria sido campeão do Finals pegando esse Djokovic, mas é o que me mostra, puxa, né, no Slam ele chegou, porque no Slam você tem ali sempre 1, 2 rodadas contra caras, né, de ranking mais baixo, que são rodadas mais acessíveis, então você tem ali mais 5 dias, 6 para agregar alguma coisa, e ele foi e calibrou o tênis dele, né, nesse período e foi campeão. Eu acho que esses dois pequenos milagres da Austrália e de Roland Garros, que eu chamo de pequenos milagres, e que eu acho que fazem a diferença para mim quando eu olho para a temporada inteira. Otávio, e o que esperar de Nadal em 2023? Né? Nós já falamos um pouquinho de Djokovic e o Nadal. Será que será o último ano do Nadal? Nós estamos falando disso aqui faz uns 10 anos, né? Nadal sempre parece que agora vai, até por causa desses intermináveis problemas físicos, cada hora é um, né? Agora tem o abdômen ainda para complicar, quer dizer, é um mar de problemas físicos, mas ele de algum jeito sempre consegue se superar e dá um jeito, principalmente de brilhar no saibro, né? O que se espera do Nadal? Bom, eu até lembro quando eu estava lá na saudosa sede da Cunha Gago, trabalhando com você no Tênis Brasil, ele ganhou o segundo Roland Garros e as pessoas já falavam, não, ele não vai ter condição física, esse deve ser o último grande slam da vida dele. E desde então a gente já duvidou muitas vezes do Nadal, ele sempre acaba dando a volta por cima, né? Eu mesmo já me arrependi muitas vezes de apostar contra o Nadal e provavelmente não sou o único. Mas não por duvidar das capacidades técnicas dele, mas porque parece que ele sempre está... Sempre não, mas já aconteceu muitas vezes, né, dele terminar o ano, parece que sem combustível, com o físico já sem condições de reagir, mas o tempo passa, training block aqui, outro training block ali, chega a temporada de saibro, uma vitória, outra vitória, e ele consegue se concentrar nos momentos importantes e retomar o alto nível de jogo. Então, acho que duvidar do Nadal é sempre um grande perigo, mas eu não vou fazer isso de novo, mas eu acho que ele, assim, eu não sei se essa pré-temporada vai ser suficiente para ele chegar numa quadra rápida, aquele calor de Melbourne, e encontrar uma chave generosa e chegar na final e contar com... Né, assim, obviamente ele não venceu por acaso, né, mas as coisas se encaixaram de uma maneira muito improvável para que ele virasse o jogo contra o Medvedev. Eu acho que é improvável que ele tenha a mesma competitividade no Open de 2023, mas eu vejo ele colocando todas as suas fichas para um último Roland Garros, uma última temporada de saibro de altíssimo nível, que aliás foi a mesma coisa que eu falei no começo desse ano. E parece que ele ainda tem gás para pelo menos mais uma, né? Então, não vejo Nadal brigando por número 1, não vejo Nadal brigando por grandes títulos em quadra rápida, mas acho que ele vai estar lá como um grande competidor, em boa forma, esperamos, né? E como um favorito ou co-favorito ao título de Roland Garros, como sempre. Bom, pelo menos ele aprendeu a encurtar a temporada dele, né? Encurtar o calendário, fazer uma coisa menor. Não foi para a Copa Davis, né? Aquela sandice de terminar o ano disputando a Copa Davis, embora, claro, ele adora jogar competições por equipes. Então eu acho que ele está aprendendo algumas coisas até por obrigação, né? Não talvez por disposição, mas é necessário demais que ele economize. Não vai ter aquela sequência Monte-Carlo, Barcelona, Roma, Madrid, Roma, que aquilo é insano, né? Quando ele tinha 20 anos era possível, não agora. Então talvez ele precise fazer algumas adaptações, mas eu concordo bastante com você, Otávio. Eu acho que realmente é o último grande tiro dele. Claro que se ele tiver sucesso, ele vai tentar de novo, óbvio, né? Mas acho que cada vez está mais difícil ele ter sucesso. Embora, Cossenza, a gente continua sem ter um grande jogador de saibro para competir com o Nadal, né? De novo, nós tínhamos o Thiem, né? Além do Djokovic, claro, mas tínhamos o Thiem, que pintou duas finais, não sei o que, esse é o grande cara. Depois que ganhou o US Open, desaprendeu a jogar tênis. Agora tem o Casper Ruud, até para entrar no assunto Casper Ruud, né? Que
me deu uma grande surpresa nessa reta final de temporada, porque ele era um jogador de saibro, sempre foi, tanto que chega à final de Roland Garros, sem a mínima chance de ganhar do Nadal, mas chegou. E de repente ele aprendeu a jogar na quadradura, né? Nós vimos, só para dar um toque, nós vimos na final ele contra o Djokovic, extremamente passivo, né? Não se ganha do Djokovic passivo de jeito nenhum, só se o Djokovic jogar com a mão esquerda. Agora, na final de US Open, por exemplo, eu vi o Ruud muito mais decidido, até saindo do estilo dele, atacando o Alcaraz, indo para a bola e até quase deu certo, né? Então, em que linha nós vamos encaixar o Ruud? Ele vai por saibro, sendo um possível sucessor do Nadal no saibro, ou ele vai tentar crescer nos outros pisos e brigar com todo mundo ali? Eu acho que ele vai brigar com todo mundo. A questão do Casper Ruud, assim, eu sou suspeito para falar que eu sou um fãzaço dele, assim, tanto dentro de quadra quanto fora, comportamento, educação, pelo que eu vi no Rio Open, pelo que eu vejo em entrevistas na TV e leio de coletivas. Ele é educadíssimo, um cara que respeita todo mundo e leva muito a sério a carreira, né, de um modo muito profissional. E isso faz diferença, né? E eu acho que as pessoas, quando viram o Casper Ruud 2 anos atrás, de repente ganhando aquela sequência ali, Stade, Costa, de Kitzbühel, Mag e tal, ele ganhou 3 torneios seguidos, eu não lembro quais os 3 ali, ano retrasado, ano passado, foi ano retrasado, né? Isso. Não sei. Mas parece, vai ser 2021, né, na verdade. O Kyrgios falou isso também, só saibro e tal. Só que eu acho que as pessoas meio que subestimaram a capacidade dele de evoluir como tenista de modo geral. O saque dele hoje é muito melhor e ganha mais pontos, né, de graça na quadradura. Fisicamente ele está mais rápido, está mais leve na quadra, está chegando em mais bola, o que permite a ele alongar os pontos em quadradura também. Então eu acho que ele vai brigar com todo mundo. Tá fugindo um pouco menos do backhand, né, Cossenza? Ele parou de fugir tanto, né? Ele consegue, em alguns jogos ele consegue botar muito spin e empurrar os caras para trás com o backhand dele hoje em dia, que era uma coisa que ele não fazia um ano e meio atrás. E é um cara que, né, a cabeça dele, ele não viaja muito nas partidas, ele, né, tem uma estabilidade ali emocional razoável. Eu acho que vai brigar com todo mundo, com os recursos que ele tem, aproveitando as chances que ele tem nas chaves, que foi o que ele fez esse ano. A Roland Garros ali, ele viu e foi longe, o US Open também, quer dizer, não foram chaves duríssimas para ele, mas ele chegou lá. Então é um cara que eu acho que vai estar aí na briga, sim, vai evoluir no saibro, acho que também, mas eu acho que o Thiem vai voltar para ser um cara para brigar no saibro de novo. Eu tenho essa esperança. Gostei de algumas coisas que eu vi nesse fim de temporada, desse começo de volta dele, e agora não sei se o corpo vai aguentar. É um estilo que é o que a gente fala do Nadal há 15 anos, né? É um estilo de jogo que exige, né, um físico, exige, no caso do Thiem, exige punho para botar espinho naquela bola. Então a gente nunca tem sempre essa incógnita aí, mas é um cara que, né, se conseguir fazer tudo encaixar de novo, volta para brigar no saibro perfeitamente. E Otávio, o Alcaraz briga no saibro com esse povo todo, não? Eu vou dizer para vocês, o Alcaraz, eu sou assim, fã absurdo do Alcaraz pela qualidade do tênis, pela idade obviamente tão baixa que ele tem e pelo nível que ele chegou com 19 anos, né? Quer dizer, nível técnico, né, absurdo, e visão tática, uma cabeça absurda, quer dizer, ele consegue se manter dentro do jogo, grandes dificuldades. Aquela final do US Open foi uma prova inexorável de que ele vai ser o grande jogador, porque se jogar pelo seu primeiro grande slam, pelo número 1 do mundo, é uma pressão gigantesca, né? E ele foi lá e conseguiu, tremeu muitas vezes, mas conseguiu. Então eu vejo assim, o Alcaraz um futuro assim, enorme, mas o saibro, o que me fala um pouco do saibro do Alcaraz? Olha, Zé, eu não tenho nenhuma ressalva sobre a capacidade do Alcaraz no saibro. Acho que a única ressalva, por enquanto, assim, que isso que é a maior dúvida é a grama. Nos outros, acho que ele tem todas as condições de disputar com qualquer jogador, né? Ele é quem num dia inspirado pode machucar o Nadal no saibro, pode machucar o Djokovic numa quadra dura. Mas eu acho que 2022 mudou de forma rara a relação de forças da elite do tênis masculino.
e isso vai afetar tanto o Alcaraz quanto outros jogadores, né? No ano passado a gente tinha, quando a gente começou o ano, né, a gente tinha o Nadal e o Djokovic naquela posição de os titãs, né, os grandes jogadores vitoriosos que iam lá e papavam os Grand Slam, que quando era para valer eles eram quase imbatíveis. A gente tinha o mini trio atrás deles, né, muito maduros já, o Tsitsipas, Medvedev e Zverev, e um terceiro pelotão que vinha querendo morder, que era o Sinner, o Félix, era o Rublev, o Berrettini e o próprio Alcaraz evoluindo muito rápido. E aí, de repente, o que aconteceu foi que o Nadal e o Djokovic mostraram capacidade de se manter onde estavam, mas a mudança que a gente viu acontecer foi que o segundo pelotão perdeu espaço para o terceiro, né? Então a gente viu o Zverev ficando para trás, primeiro com começo instável de temporada, depois com contusão, o Medvedev com contusão, mas também com a cabeça um pouquinho bagunçada e perdendo rendimento técnico, e o Tsitsipas numa temporada um pouco estranha, diria que às vezes sempre muito brigador, muito lutador, chegou até o fim do ano quase com chance de ser número 1 do mundo, mas em alguns momentos parecendo ultrapassado tecnicamente perto dos jogadores mais novos que estão surgindo. E por outro lado, primeiro a gente viu o Alcaraz disparando, e aí parecia que ele ia ganhar 30 Grand Slam, né? As pessoas já estavam falando que o GOAT de verdade era o Alcaraz, e talvez possa ser, mas acho que muito cedo para isso, né? E aí, de repente, ele foi lá e mordeu o primeiro Grand Slam, virou número 1, mas também começou a apresentar algumas fraquezas que não estavam tão claras no começo, né? Conforme ele foi jogando, essas fraquezas foram aparecendo. E foram surgindo outros nomes capazes de machucá-lo, né? O próprio Rune, acho que é um cara que tem muito potencial e um jogo menos explosivo, mas mais organizado do que o do Alcaraz. O Félix machucando um pouquinho o Alcaraz também. Então, a relação de forças de 2023 acho que vai ser muito diferente da de 2022. Né, em que a gente tinha um primeiro pelotão consolidado, um segundo pelotão consolidado e um terceiro brigando para morder. Agora as coisas se misturaram bastante. E o Saibro é um piso razoavelmente democrático. Acho que o Alcaraz vai ter adversários duros, acho que o próprio Rune vai ser muito duro para ele no Saibro. Mas estou bem ansioso para ver o que acontece, e acho que assim, continuo acreditando demais no Alcaraz como um jogador que vai marcar a época, mas acho que ele tem adversários à altura aí para incomodar bastante. O Otávio falou bem dessa nova geração, principalmente nessa questão desses novatos, né? Vamos chamar de novatos, né? Porque são jogadores que já estão há muito tempo trilhando aí, principalmente o Félix, né? O Félix da LSM é um cara que está há muito tempo no circuito, né? A gente está vendo ele desde os 14, aí na Elite está um pouco mais, até mais tempo. Finalmente agora chegou no top 10. Claramente evoluiu na mão do Tony, ou apenas com os conselhos do Tony, mas tem suas fragilidades. Eu vejo o Sinner, um jogador excepcional, mas se machuca demais esse garoto, é impressionante. Eu fico incomodado da forma com que ele desperdiça o calendário, porque ele não consegue dar uma sequência real, né? O Musetti eu acho um jogador extraordinariamente talentoso, mas ainda com a cabecinha um pouco abaixo deles todos ali. Então nós temos uma turminha realmente muito forte. E o Rune não se fala, né? O Rune, a cabeça dele é Kyrgios, né? Quase o Nick Kyrgios, mas ele joga atrás de uma maneira absurda. Ele é muito Alcaraz atrás, né? O jogo dele me pareceu muito Alcaraz nos últimos torneios, assim, a forma como que ele corre demais e domina o jogo inteiro e tal, e vai pra bola o tempo inteiro. Então nós temos aí estilos muito distintos, mas uma massa de nova geração, novíssima geração, muito forte, né? Como é que você vê esses caras entrando em 2023, agora bem mais experientes, alguns batendo a porta, alguns no top 10, outros batendo a porta, né? Como é que você vê esse grupo todo? Você falou do Félix. O Félix, acho que depois que, né, quebrou a barreira do primeiro título, a coisa engrenou e ele é outro tenista, né? Levando outro nível de perigo para o patamar de cima ali. O Rune, concordo plenamente com o que você falou, acima e embaixo de tudo, acho que vai ser perigosíssimo, né? Já está, mas vamos ver uma temporada inteira dele jogando, né, com status de top 10, de candidato a coisas grandes. Vamos ver a cabeça dele como é que aguenta, é meu único senão. E o Sinner, eu adoro ver o Sinner jogar, né?
E é o cara que ganhou do Alcaraz na grama, no saibro, e teve a um ponto de tirar o Alcaraz do US Open na quadratura. Então é o cara que vai incomodar ali. E só voltando uma coisa, você tinha perguntado sobre o Alcaraz no saibro pro Otávio, eu acho que se não é aquele jogo, se não é aquele dia muito inspirado do Zverev em Roland Garros, talvez a gente estivesse tendo outra discussão aqui sobre o Alcaraz, porque eu sei que eu sou meio louco quando eu falo sobre o Nadal, quando eu incluo o Nadal nesse tipo de coisa, mas eu tenho minhas dúvidas se o Nadal venceria o Alcaraz numa semifinal de Roland Garros ali, com o ritmo que o Alcaraz estaria. Eu tinha minhas dúvidas naquela semana, olhando a chave, eu falava, olha, ganhou do Djokovic, mas o Alcaraz eu não sei. Eu tinha dúvidas e de repente o Zverev foi lá e tirou o Alcaraz. Partidaça do Zverev. E quase complicou a vida do Nadal, né? Não fosse a contusão. Então, deveria ter vencido o primeiro set, estava no segundo set duríssimo, então, né, são coisas que, sei lá, vai saber. Né? Não vou ficar especulando demais aqui, mas é uma discussão, um debate interessante com mesa de bar. Mas vamos lá. Sobre essa nova geração, eu acho que vai ficar por aí. Entre assim, os que vão brigar lá em cima com Djokovic, Nadal e Medvedev, eu acho que é esse grupinho aí. Sinner, Alcaraz, Rune e o Félix. Não vejo um Shapovalov fazendo muito mais do que está fazendo. Precisa de uma mudança muito grande ali, de postura, de cabeça. O Musetti também, a questão do Musetti é mais cabeça do que jogo, então tem que ver, mas acho que é por aí. Não sei se eu estou esquecendo de alguém agora, do leque, acho que não, acho que é por aí. Nós tivemos aí esses jogadores. Já esses jogadores do Next Final jogando bem, né? O Brandon Nakashima, o Elerreca, esses jogadores que mostraram fazer. Até aquele suíço joga direitinho, né? O Dominique, fugiu o nome dele. Nick, isso. Joga direitinho aquele suíço, né? Quer dizer, tem uns nomes ali que podem contar, mas eu acho que realmente estão num grupo atrás, vão ter que dar um salto muito grande para 2023, né? Eu acho que para 2023 ainda não. Muito bem, minha gente. E para encerrar, vamos dar uma aposta aqui, Otávio. Eu quero que você me aposte quem vai ganhar os Grandes Slams de 2023 e quem vai terminar o número 1 do mundo. Vamos lá, é uma pergunta simples e fácil para você responder aqui pra gente. Os 4 Grand Slam? Então, quem que você acharia, quem você acha que vai levar os 4 Grand Slam e quem vai terminar o número 1 do mundo? Então, assim, vamos sair do mais do mesmo. Então, eu vou apostar ousado dessa vez. Vou começar na Austrália com Holger Rune. Depois eu vou ficar mais conservador. Depois eu vou Alcaraz, Djokovic e Djokovic. Número 1 do mundo, acho que vai ser o Djokovic. Você, Ale? Eu vou ser ousado aqui, ser muito criativo. Djokovic na Austrália, Nadal em Roland Garros, Djokovic em Wimbledon e US Open, pensar aqui, vamos de Medvedev no US Open. Vocês não apostaram nenhum, apostou no Kyrgios. Eu sou Kyrgios em Wimbledon, por exemplo, de cara. Acho que o dia que o Kyrgios criar um pingo de juízo, ele ganha o Wimbledon. Um pingo de juízo, né? Porque jogo ele tem de sobra. Um pingo de juízo ele ganha o Wimbledon. Mas eu concordo bem com você. Acho que o Djokovic vai para a Austrália e provavelmente vai chegar no US Open como favorito. E em Roland Garros, olha, claro que nunca se pode descartar o Nadal, é excepcional, mas eu gostaria muito de ver o Alcaraz ganhar Roland Garros. Eu acho que daria uma outra cara para o circuito a partir dali, né? Difícil, mas eu gostaria que isso acontecesse. E número 1 do mundo, olha, difícil, hein? Uma temporada bem equilibrada. Aliás, vocês perceberam que nós terminamos a temporada com uma pontuação muito próxima ali dos primeiros do ranking, muito abaixo do normal, né? O Alcaraz termina sem nem 7 mil pontos de primeiro no ranking, né? O que já é um sinal de uma distribuição melhor de títulos ao longo do calendário, né? Muito bem. Otávio Maia, quero agradecer demais a sua participação aqui no podcast Tênis Brasil. Muito obrigado por toda a sua longa trajetória no tênis, nos seus anos de Tênis Brasil, você trabalhou muito bem e hoje eu sei que você continua seguindo muito o circuito. Pena que você ainda não deixa eu ganhar de você, mas a gente ainda vai resolver isso agora nas quadras de Santos. Eu que agradeço pelo convite, pelas palavras, sempre bom estar com você, com a Lei
e participar das iniciativas do Tênis Brasil, que mora no meu coração. E ganhar de mim não vai ser muito difícil no próximo encontro. Só marcar que tá na mão. Xande Cossenza, obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo teu trabalho sempre excepcional lá no Saque e Voleio, o seu blog, toda aquela conjunto enorme de conteúdo que você oferece para o teu pessoal. Parabéns e obrigado, e em breve vou te requisitar de novo aqui. Eu agradeço o convite, é um prazer estar sempre com você, com o Otávio. No que precisar, tô às ordens, e para sempre continuar uma parceria. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.